De Atos, capítulo 3, versículo 1. Quem achou, diga eu achei. Atos 3, 1 diz o seguinte: certo dia Pedro e João estavam subindo do templo na hora da oração, às 3 horas da tarde. Estava sendo levado para a porta do templo chamada Formosa, um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmolas aos que entravam no templo. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhe esmola. Pedro e João olharam bem para ele, e então Pedro disse: olhe para nós. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ande. Segurando pela mão direita, ajudou a levantar-se, e imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. E de um salto pôs em pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Quando todo o povo o viu andando e louvando a Deus, reconheceu que era ele o mesmo homem que costumava a mendigar sentado à porta do templo, chamada Formosa. Todos ficaram perplexos e muito admirados com o que lhe tinha acontecido. Diga glória a Deus. Hoje, irmãos, é o segundo domingo do mês, domingo da nossa programação. Nós sempre trazemos uma palavra de sabedoria, uma palavra para que nós possamos ter um crescimento na nossa vida. Geralmente nós temos o que nós chamamos das chaves da prosperidade, mas hoje estaremos fazendo junto com a pregação. E algo que inspirou essa pregação: algumas semanas atrás, nós estávamos em casa assistindo um filme, e naquele filme passou ali uma cena, sabe daqueles trens, aquelas viagens de trem, assim bem chique, bem bonito que tem na Europa, né? E aquelas montanhas com neve, aquele trem todo luxuoso, e as pessoas têm refeições, elas passam dias naquelas viagens, sabe aquelas viagens de trem, você já viu em filme? E eu lembro que a gente estava esses dias, umas semanas atrás, assistindo o filme em casa com a família, e quando eu olhei aquela cena, eu olhei para aquilo e falei: puxa vida, é o meu sonho fazer uma viagem dessa. Puxa vida, como seria legal, bonito fazer uma viagem dessa. Só que quando eu falei que seria o meu sonho fazer uma viagem dessa, eu lembrei que mais ou menos há uns 10 anos atrás, nós também estávamos assistindo um filme, a mesma cena, com a família, assistindo um filme, passou também o trem, e eu falei a mesma coisa. Há 10 anos atrás eu falei a mesma coisa: puxa vida, é o meu sonho fazer uma viagem dessa. E ali eu comecei a meditar sobre isso, falei: meu Deus, passaram-se 10 anos, eu falei a mesma coisa, um dia eu vou fazer isso, um dia eu vou ter essa viagem. E o que aconteceu, irmãos? Passaram-se 10 anos e eu não fiz nada em relação a essa viagem. Eu não fui pesquisar o preço, eu não fui atrás, eu falei que aquilo era um sonho, mas eu não tomei nenhuma atitude em relação àquilo. Eu não fiz nada para construir essa realidade. E naquele momento eu fiquei pensando: puxa vida, quantos talvez sonhos, quantas áreas da minha vida que talvez eu tenha feito igual isso. Quantas áreas, quantos sonhos, quantos projetos, quantas coisas eu gostaria de melhorar na minha vida, e eu tenho falado: um dia eu vou fazer isso, um dia eu vou ter aquilo, um dia eu vou experimentar isso, mas o que eu tenho feito em relação àquilo? E da mesma forma eu pensei: quantos de nós talvez, sabe, irmãos, a maioria de nós queremos melhorar na vida. A maioria de nós queremos melhorar. Claro que tem gente que é preguiçoso, né? Tem gente que quer que o mundo só acabe em barranco, né? Para ele morrer encostado, né, gente? Que não quer nada. Mas a maioria das pessoas, a gente quer casar, a gente quer emagrecer. Quem quer emagrecer, diga glória a Deus. Toma posse aí. A gente quer ganhar mais dinheiro. Gente, não tem problema ganhar dinheiro, viu? Se você achar que dinheiro é problema, pode dar para o seu irmão do seu ladinho, que ele vai ficar feliz da vida, viu? Alguns aí só de imaginar já deram um belo sorriso. Eu pude ver aqui de cima, viu? A gente quer ser usado por Deus. Quem quer ser usado por Deus aí? Seja usado por Deus, deixa Deus usar a sua vida para abençoar outras pessoas. Seja um líder de uma célula, abra a sua casa para uma célula, sirva nos ministérios. Nós queremos ter melhor qualidade de vida, a gente quer ter amigos, todos nós queremos. Mas, irmãos, por que muitas vezes a gente deseja, a gente sonha, mas aquele sonho ele não vira realidade? Por que nós muitas vezes esbarramos em algumas barreiras, em alguns obstáculos, algumas limitações, e a gente não consegue transformar aquilo que é um sonho e construir aquele futuro na nossa vida?
Uma das grandes barreiras, irmãos, que acontece é que quando a gente começa a caminhar em direção a um desejo, a um sonho, nós começamos a encontrar limitações. E essa é a verdade da vida. Nós nunca teremos tudo aquilo que nós precisamos. Nós nunca teremos tudo aquilo que é o necessário. As condições nunca serão favoráveis para que a gente possa simplesmente ter tudo aquilo que queremos e desejamos. E quando nós entramos nessas barreiras que limitam, quando nós entramos nessas escassez que muitas vezes faltam na nossa vida, o que acontece? Nós paralisamos. E nós pensamos mais ou menos assim: já que eu não tenho a condição disso, já que eu não posso fazer aquilo, então eu vou parar. Veja bem, essa história que nós lemos é uma história sobre limitação. A Bíblia diz que Pedro e João, eles estavam indo para o templo às 3 horas da tarde para fazer a oração que eles faziam todos os dias, uma oração diária. E a Bíblia então diz que todos os dias, olha irmãos que coisa interessante, todos os dias, as pessoas daquela cidade colocavam um aleijado na porta do templo. Ele era um aleijado de nascença, e todo dia as pessoas carregavam ele, colocavam na porta da igreja, e ele passava o dia todo pedindo esmolas. Depois acabava o dia, alguém pegava, carregava e levava ele embora. E a Bíblia então diz que nesse dia Pedro e João olharam para aquele homem. E aquele homem então pediu o quê? O que ele pedia para todas as pessoas: me dá uma esmola. E a Bíblia então diz que Pedro fala assim: olha, eu não tenho ouro, eu não tenho prata, eu não tenho dinheiro para dar uma esmola para você. A gente pode ver que Pedro queria dar aquela esmola, mas ele estava o quê? Limitado. Ele tinha uma limitação financeira naquele momento. Ele queria fazer algo pelo homem, mas ele não tinha as condições, ele não tinha o dinheiro para fazer aquilo pelo homem. O homem queria receber uma ajuda, Pedro queria dar uma ajuda, mas aquilo não era possível. Mas o que a história diz? Olhe para cá, irmãos, olha que coisa interessante. A Bíblia diz que mesmo Pedro, não podendo fazer aquilo que ele gostaria de fazer pelo homem, ele não deixou de fazer alguma coisa por aquele homem. Ele tinha uma limitação. Ele não pôde fazer exatamente o que ele queria, mas isso não o impediu de pensar em si. Quer saber do quê? Exatamente isso eu não posso fazer, mas eu ainda vou fazer alguma coisa. E ele contorna aquela limitação. Nosso linguajar brasileiro, né, do futebol, ele dá um drible naquela limitação. Ele não permite que aquela limitação o pare de fazer. Então ele diz: quer saber do quê? Eu não tenho prata, eu não tenho ouro, eu não tenho dinheiro, que eu realmente gostaria de fazer, mas uma coisa eu tenho. Preste atenção quando ele diz uma coisa eu tenho. Ele tem ali, irmãos, uma transformação na sua mente. Ele não fica olhando o que ele não tem, mas ele vai em direção àquilo que ele tem. E ele diz: sabe o que eu tenho? Não é prata, não é ouro, mas eu tenho o poder do Senhor Jesus na minha vida. E em nome do Senhor Jesus, esse poder que eu tenho, eu dou para você. Levanta agora e seja curado no nome do Senhor Jesus. E a Bíblia então diz que Pedro pega as suas mãos, levanta aquele homem dá um salto, e ele sai correndo por todos os lugares. Irmãos, a Bíblia diz que a cidade inteira conhecia aquele homem, porque ele fazia aquilo muitos anos. Sabe o que aconteceu, irmãos? Por causa da limitação de Pedro, porque ele não tinha o que ele gostaria de ter. No final, irmãos, da situação e da história, sabe o que aconteceu? O final foi melhor do que ele imaginava. No final, irmãos, o homem foi curado. E a cura daquele homem, por ser um homem conhecido, aquela cura fez ali a fama de Pedro e João. Todos ficaram sabendo que o poder de Jesus continuava sobre eles. E a igreja ganhou muitas almas por causa daquela cura. Da mesma forma, irmãos, eu louvo a Deus por você estar ouvindo essa mensagem. Você que está no culto online também, tenho certeza que Deus está te abençoando. O Senhor aqui manda dizer para você: não olhe aquilo que você não tem, mas olhe o poder de Deus que habita dentro de você. Sabe, irmãos, a grande verdade é que nós temos tudo aquilo que nós precisamos para vivermos nossos sonhos e projetos. Eu quero dizer para você: você tem tudo aquilo que você precisa. Não permita que esta limitação paralise você. Tome muito cuidado, e quando você olhar algo e definir uma limitação e dizer: quer saber do quê? Eu não posso fazer isso, porque isso aqui me limita. Eu lembro que certa vez eu acompanhei uma pessoa na igreja, e essa pessoa, ela tem um comércio até hoje, graças a Deus agora ela já venceu e rompeu, mas por um tempo aquele comércio ficou estagnado. E eu fui acompanhando aquela pessoa,
E eu fui tentar descobrir por que estava estagnado aquele comércio, não crescia. Eu lembro que aquela pessoa disse para mim algumas vezes, falou assim: pastor, sabe qual é o problema da minha loja? O problema da minha loja, pastor, é que a fachada da loja não é muito bonita. E se eu tivesse uma fachada melhor, as pessoas entrariam na minha loja. E eu perguntei para ele assim: mas quanto custa a fachada da sua loja? Ele falou assim: olha, para fazer essa fachada ia custar uns 5 mil reais. E o problema é que eu não consigo ajuntar os 5 mil reais. E ele ajuntava 2 mil, ajuntava 3, juntava 4, e alguma coisa acontecia e o dinheiro ia embora. Era o carro que batia, o dente que quebrava, e nunca conseguia chegar. Só que, irmãos, olha o que aconteceu. Passou-se quase um ano e ele não melhorou nada a loja e o comércio dele. Sabe por que não melhorou? Porque na mente dele, irmãos, e a Bíblia diz que nós somos renovados e transformados pela renovação da nossa mente. Nós temos que vencer primeiramente, irmãos, na mente. Olha o que aconteceu com aquela pessoa. Ele colocou na mente dele que a loja dele só iria crescer se ele arrumasse a fachada. E passaram-se um ano e ele não fez a fachada e também não melhorou nada na loja dele. Mas haviam muitas outras pequenas mudanças que ele poderia ter feito. Haviam outras, eu fui acompanhando, passava lá sempre. Tinha várias pequenas mudanças. Ele podia ter colocado um cafezinho, ele podia ter colocado uma coisinha aqui, colocado outra coisinha ali, que poderiam gerar mais clientes. Mas na mente dele, ele ficou travado, porque ele disse: o meu problema, a minha limitação é essa. Enquanto eu não remover essa limitação, eu não posso crescer. E nós muitas vezes, irmãos, colocamos essa limitação exagerada. E nós colocamos um custo muito alto na nossa mente. Nós pensamos assim: quando eu vencer isso, quando eu tiver aquilo, quando as condições forem estas, quando eu tiver aquele cenário pronto, aí eu vou conseguir. Sabe, irmãos, nós temos que entender que existe um determinado ponto, e algumas situações da nossa vida, presta atenção, são algumas situações, amém, igreja? Existem algumas situações que você tem que olhar para aquilo e dizer: quer saber do quê? Isso aqui é bom o suficiente para eu seguir em frente. Diga assim comigo assim: bom o suficiente para seguir em frente. Veja bem, irmãos, o que significa isso? Existem alguns momentos que você tem que olhar assim: quer saber do quê? Isso aqui não é o ideal, não é o que eu gostaria, mas eu não vou parar por causa disso. Não é porque não é desse jeito que eu gostaria que eu vou parar, não. Isso talvez não é tão melhor assim, tão ideal como eu gostaria, mas quer saber do quê? Tá bom. Eu vou seguir em frente mesmo desse jeito. Veja bem, irmãos, eu não estou falando para a gente aceitar um extremo de relaxo, amém, irmãos? Ah, tá bom, qualquer coisa, a gente segue assim mesmo. Não, veja bem, eu não estou falando para nós sermos relaxados, mas eu estou falando também para nós tomarmos o cuidado de não entrarmos no perfeccionismo, enquanto a excelência, ela pode te motivar. Preste atenção, irmãos, o perfeccionismo eventualmente irá te limitar. Na verdade, nós temos que entender, irmãos, que muitas coisas, que se ela melhorasse demais, estraga. Eu vou repetir: tem coisas que se melhorar muito, estraga. Tem coisas que, se você dedicar muita energia e dedicar muita atenção àquilo, muito recurso àquilo, ao invés de melhorar, vai o quê? Piorar. Quer ver aqui quem costuma fazer bolo aí? Quem faz bolo? Não, então ninguém está fazendo bolo, glória a Deus, parabéns, por que vocês estão magrinhos, né, gente? Né? Mas veja bem, você faz um bolo, e aquele bolo ele fica alguns minutos no forno. Vamos colocar lá 40 minutos no forno, tempo mais ou menos, 40 minutos. O bolo ali em média, né, 40 minutos, ele fica bom? Fica bom. Mas se você deixar 45 minutos, às vezes uns 5 minutinhos a mais, o que pode fazer? Aquela pequena melhorada, aquele pequeno tempo a mais, pode deixar o bolo que é muito melhor, vai dar aquela douradinha por cima, né? Mas se você deixar 40 minutos a mais, o que vai acontecer com o bolo? Ele vai queimar. Mas você dedicou mais tempo para o bolo, você deixou, né, o forno ligado, você gastou mais gás. Presta atenção, tem coisas, irmãos, que não é porque se você gastar mais ele melhora. Às vezes você pode gastar até mais e pode até piorar. Vamos imaginar que uma pessoa tem um sonho de abrir o seu negócio, e ela vai ali abrir um escritório,
e ela está muito feliz, e eu já presenciei isso muitas vezes, a pessoa naquele sonho de abrir o seu negócio, e ela compra ali, ela aluga uma sala, e ela compra uma mesinha, e ela ali está toda fazendo com muito carinho, muito amor, e ela procura fazer o seu melhor. Aquele negócio vai crescer. Mas vamos imaginar que ela fala assim, não, mas sabe do quê? Se eu gastasse um pouquinho a mais, talvez eu teria um pouco mais de resultado. E se eu colocasse um cafezinho aqui? Vai melhorar o cafezinho? Gente, café tem poder, não tem poder, irmãos? Por isso tem café em todo culto. O cafezinho a mais ia dar uma melhorada. Mas vamos imaginar que ela fala assim, não, eu não vou só colocar um cafezinho, eu vou comprar uma máquina expresso. E eu vou pagar R$3.000 nessa máquina expresso. Eu não vou pôr qualquer mesinha, não. Eu vou pôr aquela mesa. Eu vou comprar o computador mais turbinado que existe. Ou seja, ela gasta muito mais do que o necessário. Agora eu pergunto, isso vai ajudar? Não, irmãos, vai até prejudicar. Porque muitas vezes o que acontece? Ela gastou tanto a mais, mas tanto a mais para uma única coisa, que às vezes não sobrou dinheiro para ela poder às vezes fazer um impulsionamento para ela divulgar o seu negócio nas redes sociais. Então, irmãos, nós temos que entender que nem sempre o a mais significa que vai ser melhor. Um exemplo meu, no meu caso, por exemplo, para eu preparar uma pregação como essa, vamos imaginar que eu gaste 4 horas para preparar a mensagem, e a mensagem fica assim, boa, fica uma mensagem que dá para as pessoas entenderem. Mas eu falo assim, olha, se eu gastasse mais 4 horas, se eu gastasse então 8 horas, a mensagem ficaria melhor ainda. Mas agora eu vou falar assim, não, mas eu quero que a pregação fique tão boa, que eu não vou gastar 8 horas para preparar uma pregação. Eu vou gastar 16 horas. Sabe, irmãos, quanto que seria a melhoria de uma pregação de 8 para 16 horas? A melhoria seria pouca. E eu ia gastar o dobro de horas. E ao eu gastar esse dobro de horas, esse tempo eu poderia usar tanto para outras coisas. Eu preparo quase de 2 a 3 mensagens por semana. Então você imagina eu gastar 16 horas por cada pregação que eu tenho que fazer? E o que vai acontecer? Pode acontecer do efeito do bolo. Aquilo que parecia que ia melhorar, na verdade pode acontecer o quê? Pode acabar o quê? Piorando. Pode queimar o bolo, queimar a pregação, né, irmãos? Porque exagera demais, quer colocar coisa demais, quer ficar complicado demais. Da mesma forma, irmãos, eu quero dizer para você, olha o teu sonho, olha aquilo que te limita. Talvez a condição não é ainda o necessário ideal, mas será que hoje você não pode dizer, será que isso aqui não é bom o suficiente para eu seguir em frente? A verdade, irmãos, que nós estamos sempre esperando a hora certa para começar algo, a hora certa de começar a faculdade. Estamos sempre esperando o salário ideal para marcarmos aquele casamento. Estamos sempre esperando a hora ideal, né? É triste dizer, mas às vezes é necessário para terminar o namoro. Justo hoje, dia dos namorados, vamos falar terminar o namoro, né? Mas, irmãos, o namoro foi feito para acabar, você sabia disso? Ou ele acaba em casamento, ou ele acaba, porque senão vamos ficar namorando assim. E tem gente que sabe o que eu estou falando. Tem gente aqui que sabe que tem namoro que precisaria ser acabado, mas não consegue acabar o namoro. Não sabe o que é, pastor? Essa semana é semana do dia dos namorados. Como que eu vou acabar o namoro no dia dos namorados, pastor? Nas vésperas? Não pode. Eu vou esperar passar o dia dos namorados. E aí daqui a pouco entra em julho. Mas sabe o que é, Júlio? Pastor Júlio é muito frio. E assim a gente não termina namoro em julho, né? Aí setembro é o aniversário dela. Não, mas sabe o que é, pastor? Setembro é o aniversário dela. Não posso terminar o namoro perto do aniversário. Daqui a pouco, irmãos, já é Natal. Não, pastor, também não termina namoro em Natal. Ou seja, nunca tem as condições. Não, quando o meu produto ficar melhor, sabe o que é? O meu produto assim tá quase bom. Mas quando ele ficar muito bom, aí eu vou divulgar ele na internet. Eu vou fazer uns vídeos assim, né, para o meu projeto na internet, mas sabe, fazer um vídeo com um celularzinho desse não dá. Então sabe o que? Na hora que eu tiver aquele iPhone 13, com aquelas câmeras assim, com aqueles efeitos, aí eu vou começar. E sabe o que vai acontecer, irmãos? Nós vamos sempre buscando aquele melhor cenário, aquela melhor situação. Nós esperamos quando aquilo melhorar. E o que acontece, irmãos? O tempo vai passando e nós não construímos o nosso futuro. Quem está entendendo, diga amém. A Bíblia diz que Pedro e João, eles não tinham aquilo que era o necessário, mas eles foram ali e fizeram aquilo que eles tinham, e o que eles tinham era melhor. Sabe, igreja, Deus nos guia. Deus guia a nossa vida pela provisão dele. O que significa Deus guiar a nossa vida pela sua provisão?
Uma das formas da gente viver a vontade de Deus em nossa vida e saber para onde a nossa vida tem que caminhar é na provisão de Deus, aquilo que Deus vai abrindo as portas, aquilo que Deus vai suprindo. Você vai dizendo, olha, Deus está abrindo essa porta aqui, Deus está abrindo aquela porta ali. Mas nós também temos que entender, irmãos, que muitas vezes Deus guia a nossa vida pelas limitações. Portas que muitas vezes são fechadas também é uma forma de Deus guiar a nossa vida. Às vezes aquela limitação que nós temos dentro de nós é uma forma de Deus orientar a nossa vida. Sabe por quê, irmãos? Porque muitas limitações na nossa vida farão acontecer algo muito melhor e maior se nós não tivéssemos aquela limitação. E eu sei que há muitos de nós aqui talvez cansados, que talvez estamos assim até um pouco desanimados, e nós olhamos para Deus e falamos, Deus, por que o Senhor não tira isso da minha vida? Por que o Senhor não remove essa limitação da minha vida? Seria tudo tão mais fácil. Deus, por que eu não ponho o dinheiro logo? Por que não chega logo o dinheiro? Deus, coloca logo o dinheiro. Ah, Jesus, se eu entendesse mais com a minha esposa, as coisas seriam melhor. Ah, Jesus, se eu tivesse mais saúde no meu corpo, eu faria mais coisas para ti, Jesus. Ah, Jesus, se a minha família fosse mais envolvida, eu faria mais. E às vezes nós ficamos perguntando por que Deus não retira certas limitações, irmãos, na nossa vida. Mas nós temos que entender, irmãos, que as nossas limitações também é uma forma de Deus guiar a nossa vida. Porque, irmãos, nas limitações existe ali a oportunidade de Deus realizar o grande milagre. Talvez por causa dessa limitação você vai enxergar algo que você não enxergaria. Essa limitação vai fazer você ter uma criatividade que você não teria. Essa limitação vai dar a você uma solução que você não teria. Então muitas vezes, irmãos, Deus não tira a limitação, porque aquela limitação vai operar o poder dele, o crescimento na sua vida. E Deus vai agir apesar daquela limitação. E aquela limitação irá fazer com que as coisas sejam melhores ainda do que elas seriam sem a limitação. É onde o poder de Deus se manifesta, presta atenção. Aquele milagre não aconteceria se Pedro e João tivessem o dinheiro que eles gostariam de ter. O milagre só aconteceu porque havia uma limitação na vida deles. O milagre só aconteceu porque as condições não eram as ideais. O milagre só aconteceu porque os recursos que eles tinham não eram o suficiente para aquilo. A limitação fez com que algo maior acontecesse. E eu quero profetizar sobre a sua vida. O livro de Efésios 3:20. A palavra e a promessa de Deus diz, tome posse dela. Que diz, ora, o meu Deus, Ele é fiel e poderoso para fazer infinitamente mais do que eu posso pedir ou sequer imaginar, de acordo com o seu poder. Se coloque de pé glorificando ao Senhor Jesus. Primeiro, irmãos, continue caminhando, continue entrando em movimento, apesar dessa limitação. Quem está entendendo, diga a palavra de Deus. Quem está entendendo, diga a palavra de Deus, diga glória a Deus. Segundo, irmãos, você vai superar essa limitação quando o desistir não for uma opção dentro de você. Enquanto houver a opção do desistir, você não supera a limitação. Mas você tem que ter algo dentro de você e dizer o seguinte: apesar de eu não ter o que eu gostaria de ter, de não ser como eu gostaria que fosse, apesar das condições não serem como eu gostaria, eu ainda vou fazer algo. Conta-se a história que um grande conquistador de terras, Hernán Cortés, ele chegou no México. E quando ele chegou no México, no século XVI, com seu navio, os marinheiros começaram a querer voltar. E as condições eram terríveis. E eles queriam voltar para a sua terra. E ali todo mundo falou assim, vamos voltar. E conta-se a lenda, que ele olhando aqueles homens querendo voltar, conta-se a história que ele foi lá e queimou todos os navios. E sabe o que ele removeu? Ele removeu daqueles homens a opção de desistir. Não tinha como desistir, não tinha como mais voltar para trás. Só tinha uma única direção: ir em frente e construir o futuro que eles queriam. Da mesma forma, tire do seu coração, enquanto houver no teu coração e na tua mente a opção de desistir, enquanto o divórcio for separação, você não vai vencer. Mas uma vez que o divórcio não for mais separação, você vai vencer no seu casamento. Enquanto desistir for uma opção do seu ministério, sempre haverá uma barreira. Mas quando você fala assim, quer saber que eu não vou desistir do meu ministério, eu vou fazer aquilo que Deus tem para a minha vida, você vai conseguir dar este passo em direção ao que você precisa. Quando a gente faz aniversário, a gente fica meio nostálgico assim, né?
E eu estava lembrando esses dias, já fazendo quase 20 anos de pastoreio. E às vezes eu falo isso, irmãos, até mesmo com um pouco de vergonha e timidez. Um pouco até mesmo de vergonha. E quando eu olho para trás, irmãos, Deus colocando esse sonho no meu coração de ser um pastor, de pregar a palavra de Deus. E eu falava assim: Deus, por que o Senhor me fez tão tímido? Por que o Senhor coloca no sonho de alguém ser pregador, alguém tímido? Parece que o Senhor não organiza as coisas direito. Era tão mais fácil o Senhor pegar alguém uma pessoa que é mais extrovertida. E por que o tímido tem o sonho de pregar a palavra de Deus? E sabe, irmãos, já se passaram mais de 20 anos. E eu tenho lutado até hoje contra isso. Até hoje, muitas vezes, a timidez entra no meu coração que você não tem ideia. Até hoje eu tenho timidez de conversar com as pessoas, de me relacionar com as pessoas. Quantas reuniões eu vou entrar, em quantos lugares que eu vou entrar, que eu tenho que falar: Espírito Santo, me ajuda a não ser tímido. Mas sabe, irmãos, o que aconteceu? Por causa dessa timidez, que era uma limitação e ainda é uma limitação na minha vida, eu falava assim: eu quero ser um pregador, mas então, como eu sou tímido, eu vou ter que trabalhar mais. Porque talvez o tímido, ele talvez não precisaria pregar tanto, porque ele é desinibido, ele é carismático. E por causa, irmãos, da minha timidez, o que talvez uma pessoa não tímida precisaria talvez de 2, 3 horas para preparar uma pregação, por causa dessa timidez eu levo 8, 10 horas. Porque eu falava assim: se eu não tenho o carisma para cativar, se eu não tenho a eloquência para cativar, então eu vou ter que estudar mais. Eu vou ter que ter mais conhecimento, eu vou ter que estudar mais a palavra de Deus, eu vou ter que ter mais sabedoria. Ou seja, aquilo que parecia que era uma limitação na minha vida, na verdade o poder de Deus se manifestou. E agora o Senhor usa ainda de forma ainda mais poderosa. Eu quero dizer, você está apenas um passo de construir o seu futuro. Eu vou repetir, você está apenas um passo de construir o seu futuro. Diante de você está o seu futuro. Dê um passo em relação a ele. Como Pedro estendeu as mãos e levantou aquele homem, dê um passo, mesmo com aquela situação, mesmo que a circunstância seja ainda o ideal. Você está aqui, o teu futuro está ali. Nessa noite o Senhor te coloca em movimento e dê um passo e entre para construir o seu futuro. Levante as suas mãos, fale com o Senhor agora. Pai, nós oramos a Ti, Senhor, e em nome do Teu Filho Jesus, nós clamamos pelos Teus filhos agora, Senhor, e pedimos, ó Pai, o Teu poder sobrenatural, Senhor, sobre a vida de todos nós que estamos aqui, Senhor. Vem agora, Deus, ó Pai, nós oramos e renovamos, ó Pai, a força e a perseverança, Senhor. Aquele, ó Pai, que diz: Senhor, por que o Senhor não remove essa limitação da minha vida, Senhor? Porque o Senhor, ó Pai, não permite, Senhor, ó Pai, as coisas serem mais fáceis, Pai, mas nós cremos, ó Pai, que é por causa dessa limitação o Teu poder se manifesta agora, Senhor. O Teu sobrenatural acontece, Senhor, e cremos, ó meu Pai, agora que o final será ainda melhor do que ele imaginava, Senhor. Essa limitação não vai ser um problema, mas essa limitação vai ser uma oportunidade para o poder de Deus agir, Senhor. Pai, por isso eu oro para que haja, Deus, ó Pai, crescimento, que sonhos sejam alcançados, que projetos sejam vividos agora, Senhor, que o sobrenatural aconteça, Senhor, nessa vida agora, que haja valorização, que haja oportunidades. Eu declaro que portas se abrem, que sonhos serão realizados, que toda, Pai, procrastinação, essa vida, Pai, que sempre está deixando para depois, caia por terra agora, Pai, que haja libertação de toda a procrastinação agora, em nome do Senhor Jesus. Vem, Senhor, ó Pai amado, com o Teu poder, assim nós declaramos a Tua bênção sobre a vida de todos, em nome de Jesus. Amém, Senhor, amém. Você pode dar a sua melhor salva de palmas ao Senhor Jesus?